Olá, pessoal. Eu sou Dulce Carvalho, uma das diretoras da APAN, Associação Paulista de Nutrição. E é com muita alegria que eu digo que nós estamos no nosso quarto APANcast em comemoração ao Dia do Professor. Em nome da APAN, eu agradeço a alegria de ter conosco duas convidadas muito especiais. A professora Sandra Chemin, do Centro Universitário São Camilo, e a professora Renata Juliana, da ETEC Uirapuru. Deixa eu pegar aqui a minha colinha, porque eu achei muito bacana aqui o título do nosso APANcast. E eu vou colocar aqui para vocês qual será o nosso assunto. Será falar sobre a carreira de nutricionista na área de docência e pesquisa com suas diversas interfaces. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação das nossas convidadas e depois elas mesmas vão se apresentar, tá certo? Porque é muito conteúdo, né? Então, não é justo que eu fale a respeito do papel delas dentro da nutrição. Então, vamos falar aqui um pouquinho da Sandra. Ela possui graduação em nutrição pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo e doutorado em Interdisciplinar em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é coordenadora de curso do Centro Universitário São Camilo e professora titular do Centro Universitário São Camilo. Foi vice-presidente do Conselho Federal e Regional de Nutricionistas por várias gestões, foi conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional e autora de vários livros. Sandra, eu passo a palavra para você completar essa vasta experiência e essa valorosa contribuição dentro da área de nutrição. Eu falo um pouquinho, gente, porque senão elas não contam tudo que elas fazem, sabe? Então, eu falei um pouquinho e vou deixar aqui o restante para elas completarem, porque elas são muito simples na maneira de conversar, de tratar, mas o trabalho delas é de um conteúdo técnico-científico extremamente valoroso e importante. Bom, olá a todos. É uma grande satisfação estar aqui e no momento em que nós estamos representando algo que eu mais amo, que é lecionar. E a segunda paixão, ou a primeira, eu não consigo dimensionar, que é ser nutricionista. Né? Muito bem. Eu milito na área de ensino e pesquisa há quase 44 anos, né? Estou chegando aí, mês que vem, 44 anos. E passei pelas diferentes interfaces do ensino, tive várias colaborações na formação. Quando estive no Federal, era coordenadora da comissão de ensino, que depois passou a chamar-se de formação profissional. Tive a oportunidade de coordenar o trabalho da primeira diretriz curricular para os cursos de nutrição. Enfim, atuei e atuo nessa área com muita paixão. Né? Fui autora, coordenadora de livros científicos, porque eu acredito que a nutrição, acima de tudo, é ciência. Com certeza. Né? Concordamos plenamente, né, Renatinha? Com certeza. Vou falar um pouquinho da Renatinha, gente. Aí eu tenho que pôr o óculos. Não tem jeito, não. Né? Porque, você sabe, né? Chega uma hora que a gente tem que utilizar os artifícios necessários. A Renatinha é técnica em nutrição e dietética pela ETEC Getúlio Vargas, bacharel em nutrição pela Universidade São Judas Tadeu, licenciada em biologia pela FIAR, tem especialização em fisiologia e metabolismo aplicados à nutrição e atividade física, especialização em fitoterapia e prescrição de fitoterápicos pela FAMESP, especialização em gastronomia e a cozinha contemporânea e especialização em docência do ensino superior e metodologias ativas pela FAMESP, mestre e doutora em ciências morfofuncionais. Agora eu passo... E ela é docente do Centro Paula Souza, técnico em nutrição e dietética, técnico em gastronomia.
Prossiga. É difícil falar, né? Depois da Dulce, depois a professora Sandra Chimin, que é uma referência pra gente. Referência nutrição, total. Não, A gente ficou ouvindo assim com o coração cheinho, quentinho e o olho brilhando de admiração, né? Bom, sou professora, né? Eu costumo dizer que eu acho que não fui eu que escolhi a docência, foi a docência que me escolheu. Eu me descobri professora. Eu não costumo falar que eu sou professora, eu estou aprendendo a ser professora. Já faz bastante tempo, mais de 20 anos, parece que não, mas já faz. Que desde a faculdade, sempre fui muito tímida, mas os professores já brincavam, você vai virar professora. Eu falava, imagina, eu não vou. E sempre gostei muito de estudar. Sempre fui apaixonada por descobrir, sempre fui muito curiosa desde criança, fazia muitas perguntas. E no ensino fundamental ainda, eu me apaixonei pela nutrição. Olha como professores, né, têm um papel importante na nossa vida. Eu me apaixonei pela nutrição num trabalho de biologia na 5ª série. Olha eu lembro só. da professora até hoje. Ela se chama Nani, que eu nunca mais encontrei. Eu estudava em escola pública. E aí eu comecei a gostar de nutrição. Aí pensava fazer algo na área da saúde, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. E eu achava que estava muito distante eu estudar em universidade federal ou pública, que eu não ia conseguir passar. Eu era aluna de escola pública, a gente sabe que tem dificuldades, né? Com certeza. Aí eu falei, bom, vamos ver. Aí minha mãe, meu pai, minha mãe principalmente, sempre, você tem que fazer um curso técnico. Um curso técnico é uma forma de você começar a atuar e poder fazer a sua faculdade. Que foi assim com meus irmãos também, né? Aí eu prestei, na minha época a gente não falava ETEC, a gente falava ET, né? Tinha poucas. Eu morava na época na zona sul de São Paulo, eu ia para Ipiranga. Nunca tinha pegado ônibus, metrô, morria de medo. E passei. Quando eu passei, eu falei, e agora, o que vai ser de mim, né? E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu costumo dizer que o técnico, ele me formou não só como profissional técnica, mas as professoras que eu tive me ajudaram a me formar como pessoa, como ser humano. Eu fico emocionada um pouquinho. E tem uma frase de Isaac Newton que fala que se eu cheguei aonde eu cheguei, é porque eu tive sobre ombros de gigantes. Exato. E eu posso dizer que eu tive gigantes que foram minhas professoras, que me olharam muito além do aluna, me olharam o ser humano Renata. E o que eu tinha de melhor, né, para poder atuar dentro da área da nutrição e da educação. Eu fiz o técnico, tem professoras, tinha e tem professoras maravilhosas, né, a Anitta, a Edenir, a Vera, a Silvia. Eu olhava e falava, nossa, eu quero ser como ela. Será que um dia eu vou ser? E comecei depois a faculdade, logo depois do técnico, atuando como técnica, iniciei a faculdade. Aí eu me apaixonei por vez, descobri a ciência, comecei a fazer iniciação científica, em memória da professora Sandra Ribeiro, que não está mais entre a gente, mas é uma das minhas grandes inspirações, a Sandra. Se eu conseguir tudo que eu consegui na área da nutrição, também da ciência, ela foi minha primeira mentora. Então, não tem como eu esquecê-la e não emocionar quando eu lembro dela. E eu olhava para ela e eu falava, eu quero ser igual a Sandra, quem sabe um dia. E foi ela que me deu a primeira mão, né? Vem aqui comigo e vamos lá. E aí eu me apaixonei por ciência, queria ser cientista. A Sandra chegou um dia para mim e falou, Renata, não dá só para ser cientista no Brasil, você vai ter que atuar como professora. Eu sempre fui muito tímida, né? E comecei a trabalhar isso dentro de mim. Quando eu vi, mesmo na faculdade, eu já estava ensinando alunos de outros anos, né? Sim. E o ensinar já estava dentro de mim, na verdade. E aí eu segui carreira. Como eu gosto muito de estudar, continuei estudando, né? Fiz especialização, segui. Eu tinha, né, o sonho de fazer especialização. Aqui eu fiz o mestrado, também o doutorado na Universidade de São Paulo. Consegui. Também tive vários mentores importantes. O professor Marcelo Rogério é um exemplo também, como professor, como nutricionista, em quem eu me inspiro muito. Eu assistia às aulas deles e eu falava, nossa, ele é fantástico, ele tem uma didática, né? O olho brilhava. Hoje em dia, quando alguém fala, você foi aluna do Marcelo, né? É um elogio, com certeza. Então, eu me descobri professora.
né? Eu me descobri professora. Se eu falar para você, eu pensei, Dulce, vou ser professora. Não, aconteceu. E foi algo que aconteceu que foi, acho que, uma das melhores coisas da minha vida. Um dos meus principais sonhos, eu costumo brincar com meus alunos e com os pais dos meus alunos, era ser mãe. Não aconteceu. Mas eu posso dizer que hoje em dia eu sou mãe um pouquinho de várias certeza. idades. E é uma delícia. Você está na pós-graduação também, né? Também. Você dá aula nas pós... Em pós diferentes Em pós pelo diferentes, Brasil. né? É. Já atuei também no ensino superior, né? E aí aquela vida doida, professor nunca dá aula em um local só. E aí eu comecei a ter que priorizar o que eu ia querer fazer. E escolhi continuar no Centro Paula Souza, no ensino técnico. É óbvio que a graduação é muito importante. Mas se nós temos um ensino técnico, se a gente tem um técnico na nutrição, eu penso que o quanto antes a gente começa a falar da nutrição baseada em evidência, em ciência, no ensino médio, por exemplo, isso é de grande valia. Inclusive, dentro do ensino técnico, eu não vou lembrar, mas já existe uma especialização dentro do próprio ensino técnico. Sim. Né? A gente, dentro da PAN, a gente fez uma publicação, né, incentivando as pessoas a buscarem esse plus, né, dentro. Isso, Então, existe a própria especialização dentro do ensino técnico. Eu acho que a sua presença hoje aqui, ela está sendo importante para desmistificar um pouco essa questão. Que o ensino técnico tem um valor, né, uma medida de valor menor, né? Quando na realidade não se trata disso, né, Sandra? Não, inclusive quando nós recebemos alunos advindos de ensino técnico, a postura, a maturidade é completamente diferente. E eles já buscam o curso sabendo o que querem, aonde vão atuar e vão buscar assim mais conhecimentos. Eles são ávidos pela ciência. Então, alunos que advindos dessas escolas técnicas são muito bem recebidos. Maravilha, né? Eu acho que eu fiz o técnico, né? Não vou nem dizer datas, né? Mas eu fiz o técnico lá no Carlos de Campos, né? E isso prepara realmente a gente, né? Se você me der licença, eu vou contar porque Claro. eu fiz nutrição. Claro. A minha irmã, ela fez técnico de nutrição na Carlos de Campos. E ela tem 10 anos, tem 10 anos a mais que eu. E tinha algumas festividades da dona Neide. Aí ela foi minha professora, gente. Vocês terem uma Dona ideia Neide do Valdense tempo. Sá. Foi minha professora. E quando tinha alguma festividade, a minha irmã me levava. E eu achava lindo. Se você visse a cozinha da época, isso assim na década de 70, você dava risada, né? Que era assim, o fogão do lado do quadro de giz, que a gente nem tinha a noção, né? Mas eu achava aquilo maravilhoso. E eu me apaixonei por nutrição através do ensino técnico. Tá vendo? Então, mas aí eu já fiz o ensino médio, que na época chamava-se colegial, e falava, não, eu quero nutrição, eu quero que a Beth é minha irmã, estudou, mas eu quero a faculdade. Sim. Porque ela mesma falava, faz também, já que você tem oportunidade, faz a faculdade. Exatamente. Né? A gente migrou do técnico direto para o ensino superior. E para mim, né, como eu sempre brinco, né, no CP Nutri eu falei a mesma coisa, né? A gente tenta fingir costume, mas não tem como, né? Porque assim, a Sandra, ela foi minha professora na faculdade. E o meu amor pela nutrição muito se dá pelo que ela passava em sala de aula, né? Então, existem professores que eu acho que isso também parece uma coisa simples, mas não é. Existem professores muito bons, mas aqueles que cativam a gente, parece que realmente nasceram com o dom da informação, de passar aquilo de uma forma tão leve, fazer aquilo ser tão fácil, parecer fácil, e fazer com que a gente estude realmente, tenha o interesse
pela informação, não só decorar, né? Eu acho que também através das vivências que você trazia em sala de aula, né? Então a gente ficava curioso, né? Querendo saber, ai meu Deus, quando será que eu vou ter a oportunidade, né, de ir para uma empresa, visitar um restaurante, né? Toda a parte de ética também que trazia, né, todo o contexto da ética. Pegando esse gancho, já vou perguntar aqui para a Sandra. Vamos fazer até uma linha do tempo, né? Quando eu fui para São Camilo, estudar na São Camilo, a São Camilo já era excelência. Sim. Ela já contava com um aparato técnico, com os laboratórios, com professores, assim, né? Tudo muito top de linha e fazia com que a gente realmente tivesse um aprendizado muito, muito importante. Mas de lá para cá, as coisas mudaram. As coisas mudaram e eu fui na São Camilo e acompanhei toda essa parte robótica. Eu falo robótica, a Sandra vai falar o correto. Simulação realística. Simulação realística. Eu fiquei tão impressionada e emocionada ao mesmo tempo de saber que eu estudei ali. Né? E o quanto, né, é importante a gente ver até como mudou e até onde ainda pode chegar. Então, eu queria que você fizesse assim, um balanço desse aluno. É difícil, porque é muita coisa, mas assim, os pontos principais desse aluno ali da década de 90. 90? Para esse aluno... Porque eu milito há mais tempo. Assim, né? Tem mas muita assim, história. a gente... muita história. Colocar Qual o recorte? O recorte é 90? Não, coloca você o recorte. Você pode fazer um recorte anterior, inclusive, que é o recorte que eu estou. Um pouco anterior. Você pode fazer o recorte anterior à década de 90, 80, que você queira fazer. 90, tá? Não, pode fazer de 80, porque 80 é o começo ali, né? Então, da década de 80 até chegar nessa parte aí, dessa parte realística, né? Posso pôr um recorte bem anterior a esse? Você é livre para fazer o que você quiser. O que quiser. Muito bem. A nutrição, a carreira de nutrição, ela nasceu aqui na USP, né? Quando o Geraldo Paula Souza trouxe toda essa proposta, que nós não vamos entrar aqui nos aspectos históricos da profissão. Mas a São Camilo foi a primeira entidade privada da cidade de São Paulo. Do estado foi a segunda, que a primeira foi Mogi. Então, na década de 70, era muito difícil ter um curso superior de nutrição, porque eram apenas 20 vagas. E as pessoas que se interessavam em fazer faculdade, elas iam buscar e lutavam muito pela profissão. A concorrência por vaga era muito grande. Aí nós tivemos aí os decretos do Ministério da Educação, aumentando o número, ou facilitando a abertura de novos cursos superiores, e entre essa abertura de cursos superiores também surgiram os diversos cursos de nutrição em todo o país. Mesmo tendo esse aumento, ainda eu diria que até o final da década de 90, não atendia a toda a expectativa da população que procurava curso de nutrição e também da população que procurava por nutricionistas, especialmente no SUS. E aí, as pessoas, né, os candidatos a cursos de nutrição, quando entravam, eram, como você falou, era um prêmio. E por ser um prêmio, eles buscavam a informação. Ao lado disso, nós não tínhamos o advento das novas tecnologias. Entre as novas tecnologias, entenda-se, celular, computador. E procurávamos, e os alunos procuravam, você procurou, como é que você ia atrás das informações? Biblioteca. Biblioteca, nossa. Né? Nós tínhamos alunos que a gente falava assim, é rato de biblioteca, né? Não querendo desmerecer o aluno, muito pelo contrário. Mas a gente lutava pela informação e quando conseguia, nós dividíamos, nós compartilhávamos. E esse compartilhamento, ele era físico, ele era olho no olho. Nós vamos
no máximo que a gente, vamos tirar um xerox, né? Vamos fazer, não existia. Talvez isso fez com que as pessoas ficassem cada vez mais entusiasmadas para buscar esse tipo de conhecimento. Vamos buscar informação. Você viu, chegou ali na biblioteca um livro novo, uma revista. As revistas científicas Krause. O Krause. O Krause era na área direta de nutrição, mas de bioquímica, né? O Leininger veio da sua época. Anterior, né? Leininger, nós tínhamos o Harper, né? Sim. Então, quem podia comprar um Harper, dividia. Eu me lembro que, na minha formação, a faculdade era integral, então, na hora do almoço, nós sentávamos no jardim da faculdade e uma ficava lendo o Harper para todas ouvirem, porque não existia. Você não conseguia ir atrás de toda a informação. Nós tivemos o advento das novas tecnologias, facilitando com que a informação chegasse cada vez mais rápido ao aluno. Isso de todas as carreiras, não tenha dúvida. E hoje, nós temos um aluno com um perfil completamente diferente daquele que nós atendíamos lá atrás, né? Onde nós dávamos algum tipo de... Olha, você vai ter que fazer isso aqui, vá atrás. Então, isso acabava sendo, esse desafio, era um estímulo. Hoje, que desafio você vai dar? Está aí, está ali. É o desafio. O que é que você está falando? Eu vou lá. Confronta a sua informação. Você tem que fazer com que hoje o aluno ele sinta-se desafiado por outras soluções, por outras posições, né? E por isso, como é a população da tecnologia, nós usamos diferentes tipos de tecnologia para incentivar. Conte-me tudo, não esconda nada. Então, atualmente, qualquer área, isso nós discutimos muito, qualquer área, não é só a área de saúde, quando o aluno entra, ele quer informação rápida, mensagens rasas, porque o resto, qualquer coisa eu leio aqui. Ele lê aqui na palma da mão. Então, logo que chegou o celular, e com o celular, que eram alguns tijolões, começou a passar as mensagens, eram as mensagens, né? Ou aí veio o WhatsApp. Aí ele queria usar o WhatsApp durante a aula. Aí teve uma época que todas as escolas proibiram o celular, porque o aluno ficava... Aí no WhatsApp veio a internet. A internet, então, foi a pior... Quando chegou a internet, foi a pior época, porque eu ficava... Eu não, né? Imagina, eu como aluno, ficava assim, atrás do joguinho. O que é que você está falando? A distração era muito grande. Né? Depois, com a internet, vieram as redes sociais. Né? Aí, pronto. Aí, as redes sociais, elas acabam... Algumas muito positivas, outras acabam destruindo tudo que é informação baseado na ciência. Em evidência. E ciência. Em evidências científicas. E aí, inclusive, um dos meus últimos livros, a gente vai agora no próximo Combran lançar um próximo, mas meu último livro é Nutrição Baseada em Evidências, né? Na prática clínica. Porque é tão absurdo que se fala na mídia que a gente tem que ir atrás. Mas só voltando no perfil dos alunos, depois nós vamos falar aí da nutrição baseada na evidência e nas redes sociais. E aí o aluno ele vem já com conceitos pré-formados de nutrição. Eu digo que não são conceitos pré-formados, são preconceitos. Né? Não são nem pré-conceitos, são preconceitos. Então... o jejum intermitente, não se vê a nutrição pela nutrição, mas sim o que algum influencer mandou ou recomendou. E aí você tem que mostrar para o aluno a verdade. A verdade baseada na ciência da nutrição. Baseada na ciência da nutrição. E aí começa a usar robóticas. Então, por exemplo, você vai fazer um atendimento no primeiro semestre.
Eu posso fazer um atendimento? Não. Então, eu coloco no centro de simulação realística. Quando ele vai fazer o atendimento, ele percebe que o conhecimento dele é raso. Então, ele tem o estímulo para o estudo é completamente diferente. O desafio que a gente passava para os alunos antigamente, ou que ele próprio se autodesafiava, é completamente diferente. É como se tivesse que evidenciar para aquele aluno que ele precisa realmente de embasamento para seguir adiante numa carreira. Porque antes o que acontecia conosco é que a gente já tinha isso meio que introjetado. Isso. Então, a gente já tinha essa necessidade. E é lógico que o tempo passou, as coisas tomaram outros rumos e o aluno de hoje, ele tem esse perfil. Não é uma crítica, é simplesmente a mudança do perfil. É a mudança do perfil. Até da procura, né? Eu acho que se a gente for pensar quem eram os alunos da década de 70, 80 que procuravam a faculdade de nutrição, o interesse era outro. Muitos diferente. eram nutrição hospitalar. Hoje em dia, você pergunta, mesmo no ensino técnico ou na faculdade, o interesse é outro completamente. E muitas vezes está até relacionado com o que a sociedade vê. Às vezes, um nutricionista como um emagrecedor. Não, a nutrição é muito mais do que isso. Né? Costumo brincar com os alunos no técnico que a gente vê uma pontinha do iceberg. A nutrição, quando depois, né, se a gente quer seguir carreira, não que seja necessário para atuar como técnico, ainda mais depois da regulamentação que aconteceu ano passado, que foi importantíssimo, né, para valorização do técnico, ele pode atuar plenamente como técnico, né? Mas eu acho que é difícil, às vezes, a gente só ficar no técnico porque a gente acaba se apaixonando pela nutrição. E tem passos a seguir, né? Tem assuntos que eu vou tratar na graduação. Tem outros assuntos que a graduação não tem nem como abarcar. Eu vou precisar de um terreno ali, um alicerce, que os alunos às vezes têm dificuldade de entender isso hoje em dia. A nutrição não é uma ciência que, aconteceu agora. Ela tem história, ela tem alicerces muito bem fundamentados e que a gente tem que respeitar, né? Por exemplo, Pedro Escudeiro, eu costumo brincar com meus alunos, eu falo, só pode chamar ele, eu chamo ele de tio Pedrinho. De tio Pedrinho se você souber as leis dele, souber interpretar e ensinar isso. Porque isso é a base da nutrição. Exatamente. E sempre vai ser. Sempre vai ser. Desde não vai mudar. 1937. Não vai mudar. Sempre vai ser. Nunca vai mudar. Né? E a gente tem que defender essa história toda. É uma história, tem uma base. E a gente tem que estar alicerçado nessa base para poder ser um bom técnico, poder ser um bom nutricionista, poder ser um bom nutricionista que seja professor. Você comentou, né, que vê as aulas da professora Sandra e é isso mesmo, a gente se apaixona, né? Por que a gente se apaixona? Porque a gente vem ensinando com paixão. O professor que ensina com paixão, que é apaixonado pelo que ele faz, o olho brilha. Eu vejo meus alunos falando, professor, é muito engraçado, seu olhinho brilha. Não, mas brilha. Mas eu fiz curso com você também, né? Eu fiz o curso de genômica, epigenética, e eu fiquei apaixonada pela didática. Eu falava, gente, eu tô entendendo tudo, olha que maravilha! Sensacional! O Chaplin já falava também, né? Que o assunto mais complexo, ele tem que ser esmiuçado de forma que todos consigam entender, por mais complexo que ele seja. Essa é a verdadeira arte de ensinar, né? E eu acho que quando você... Por que faz toda a diferença? Porque o aluno, as dúvidas do aluno, elas não se esgotam. Não, ainda bem. Independe, porque assim, hoje, o aluno, ele às vezes confronta e testa o professor. É uma dúvida de qualquer maneira. E aquele aluno que tem a fome do saber, ele tem muitas dúvidas. E sorte daquele que tem o professor que realmente é estudioso, né? Eu lembro nesse curso de genômica, eu falava assim, nossa, olha, tudo desenhado, tudo explicadinho. Uma coisa assim, sabe, vai um assunto... As analogias, vai né? completando o outro assunto e você, de repente, formou... E aquilo foi tão importante para mim, porque mesmo que você não passe isso para o paciente, eu atendo em consultório, mas você é capaz de mostrar numa outra perspectiva, por exemplo, uma situação de necessidade de emagrecimento gradual, sem fazer loucura,
sem uma série de coisas, né? Então, esse conhecimento não está diretamente ligado, vamos dizer assim, com aquele paciente que chega no consultório com a necessidade do emagrecimento por diversas outras causas. Mas é importante você ter esse conhecimento para você ter o poder de convencê-lo pelo conhecimento técnico-científico. Porque senão, a sua função, a sua funcionalidade enquanto profissional, ela se perde, porque ele já vem com o celular na mão. O paciente, assim como o aluno, ele já vem também com informações. Né? Então... Né? Pré-conceitos. Você tem que ter subsídio. Né? É pré-conceitos dentro da nutrição. A gente passa grande parte do tempo como professor, educador, nutricionista numa sala de aula e até mesmo num consultório, ensinando esses preconceitos. Escuta, ó, não é bem assim. Mas então, sabe a base da anatomia e fisiologia, a bioquímica? Vamos voltar lá atrás? Isso faz sentido o que você está falando? Então, essa base, ela alicerça tudo que vem para frente. E a ciência da nutrição é uma ciência como outras, né? Dentro de qualquer área, saúde, exata, seja lá qual for, humanas, que ela está sempre em evolução. A gente tem que aprender isso. E, sobretudo, a gente tem que aprender a aprender. Porque a gente não vai ser professora daquele aluno sempre. Né? Exatamente. Então, eu pergunto para os meus alunos, você já aprendeu a aprender? Como que você aprende? Às vezes a gente chega na faculdade e não sabe. Eu não sabia. E eu acho que isso é importante também. Porque a forma de aprender, as inteligências são diferentes. Não é todo mundo que vai dominar todas. E ainda bem, porque tem espaço para todo mundo. Mas quando eu percebo qual é a melhor forma que eu aprendo, isso é melhor ainda. Se eu me apaixono por aquilo que eu estou estudando, nossa, é muito melhor ainda. Se eu me apaixono e tem alguém que me ensina que é apaixonado por aquilo, nossa. Aí a receita está pronta. Tá pronta. E acho que aí fica mais fácil, inclusive, para o aluno ele começar a decidir para que área da nutrição ele quer atuar, né? E antes que eu me esqueça, o que eu queria perguntar para você é assim, nós estamos com dois polos, né? A área de excelência, né? Que é o Centro Universitário São Camilo, que é uma entidade particular. E nós temos a parte das ETECs, que é o ensino público, técnico, e que o aluno tem lá as dificuldades, ele almeja, inclusive, uma colocação profissional para dar continuidade aos seus estudos, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco até do perfil desse aluno, porque o aluno que estuda de manhã é diferente do aluno que estuda à noite, né? A gente vai, às vezes, fazer as apresentações da APAN, né? E você vê aquele aluno já arrumando as coisas, né? Tal, já querendo ir embora, porque ele já tem que trabalhar e tal. Então, queria que você falasse um pouquinho do perfil e como tratar essa urgência, né? Essa urgência desse aluno, que ele precisa se formar e tudo mais, sem perder o caminho do aprendizado como deve ser feito, né? Com conteúdo. Assim como a professora Sandra falou, se a gente voltar lá atrás, quando a gente estudou, o perfil era outro também. As exigências eram outras, o perfil do aluno era diferente. Às vezes a gente tinha até receio, né? Porque a gente olhava para aquele professor com tanta admiração, a gente tinha receio de falar, às vezes, qualquer coisa. Hoje em dia, o aluno é muito mais próximo dos professores, né? Eu acho que tanto no ensino técnico quanto na graduação. E quando a gente começou, a gente não tinha também todo esse arsenal que a gente tem hoje, né? Principalmente por conta do avanço tecnológico, né? E das mídias em si. Então, também, quando eu comecei, livros quase não tinha. Era muito difícil no técnico, né? O pouco de conhecimento que a gente tinha, a gente queria sugar tudo do professor. Porque a gente queria muito duas coisas. Tentar passar numa universidade pública, quem não conseguisse, né? Pagar uma particular. Ou entrar numa faculdade particular boa e que a gente pudesse trabalhar ou estagiar e pagar, né?
hoje em dia os alunos também querem isso, eles também se preocupam, né? Como eu vou ser formado apenas como, né, um profissional técnico, mas principalmente o aluno do ensino médio, né? Que é integrado com o técnico. Há um tempo atrás, eu passei por isso também. Era integrado e era período integral. Então, ficava-se na escola manhã e tarde. Depois de um tempo, isso parou. Na minha época, não tinha. Eu tinha que estudar numa escola e ia para outra fazer o técnico. Estudava na Vila Mariana e ia para o Ipiranga fazer o técnico. E isso é uma exigência também dos pais, né? Porque precisa ter um local seguro onde o seu filho vai estar sendo olhado, sendo cuidado, sendo instruído, principalmente. Aí voltou novamente o integral. Agora a gente está passando por outra era novamente. Porque muitos jovens querem trabalhar. Eles querem o retorno financeiro mais rápido. Necessário. Então, vamos de novo sair do integral e ir só para o meio período. Ensino técnico junto com médio, meio período. Por outro lado, eu tenho aquele aluno à noite que às vezes não teve oportunidades na vida, quis muito estudar nutrição, mas não tinha como, né? Por N razões de vida. E agora, às vezes, um pouco mais velho, tá trabalhando com a vida assentada, ou até mesmo aposentados, estão fazendo técnico de nutrição e descobrindo que, nossa, eu sempre gostei disso e que bom que agora eu estou podendo fazer porque eu realmente gosto. Então, é a coisa mais linda eu ver um aluno. No ensino médio, eu brinco com eles, né? Que eles entram uma larvinha e sai uma borboleta, né? E vai voar por aí e espalhar a nutrição e o amor por todo mundo, né? E no modular, é muito bonitinho quando eu vejo um aluno mais velho do que eu, às vezes, 50, 60. Já tive aluno de 79 anos. Também. Olhando para mim com o olhinho brilhando assim, falava, a nutrição é linda. Uma aluna de 60 anos apresentando pela primeira vez na vida um trabalho num congresso, igual aconteceu no CP Nutri. Legal. E a aluna chegar para mim com o olhinho todo, né? Marejado, professora, que maravilha, eu nunca pensei que eu ia fazer isso na minha vida. E é a coisa mais linda, porque é uma realização. Eu acho que para todo professor ver o seu aluno se realizando, indo além, né, do que poderia ir, pode ir, porque eles podem muito mais do que nós, né? É uma realização nossa. Quando algum aluno brinca, professora, eu quero ser igual a você, eu falo, para com isso, você vai ser com certeza muito melhor. Porque hoje em dia eles têm ferramentas para ser muito melhor. Tem que querer. Não quer dizer que vai ser fácil. Fácil nada é na vida, para ninguém. Quem fala que é, a gente sabe que não é bem assim. Mas é um outro perfil de aluno. E nós, como professoras, temos que nos reinventar a todo momento. Sim. Porque eu tenho que atender esse aluno que tem 14, 15 anos, um que tem 20, um que tem 30, um que tem 40, um que tem 60. São dificuldades diferentes, histórias de vidas diferentes. A forma de aprender é muito diferente. E quando a gente tem recursos, né, que ajudem a gente a atingir cada um, a gente pode utilizar isso melhor ainda. Então, isso também dentro do Centro Paula Souza mudou, né? A forma que é ensinado, olhar para competências, habilidades, trabalhar metodologias ativas, pensar em situações práticas. Quando eu estudei, por exemplo, eu estudei dietoterapia, mas era dentro da sala de aula, calculando dieta. Hoje em dia, não. Eu pego um estudo de caso real, como se fosse no hospital. Falo para o aluno, vamos planejar aqui essa dieta. Vamos para o laboratório fazer essa dieta. Olha a técnica dietética aqui. Olha a vigilância sanitária, como é importante aqui, higiene dos alimentos e integrar tudo isso. Então, a forma de ensinar hoje é completamente diferente do que foi. Mas foi necessário, né, todo esse caminhar para a gente chegar onde a gente está. E eu creio que mais para frente o céu é o limite, né? Seja... Me dá licença? Com certeza. Seja no ensino técnico, seja no ensino superior, o aluno, ele quer muitas vivências práticas. Veja, as vivências práticas são diferentes das aulas práticas. As vivências práticas envolvem tudo isso. E hoje, nós fazemos com os alunos vários, que isso também independe da tecnologia. Você pode utilizar ou não. São o que nós chamamos de OSCE, né? Que é uma abreviação que é o atendimento multidisciplinar, onde você simula uma situação real de trabalho com atores. Esses atores podem ser alunos que você capacita
E ele vem atender esse aluno, e seja a área que for. E aí, quando ele entende essa prática e ele percebe as suas lacunas de conhecimento, as suas competências, as suas habilidades, o seu conhecimento, ou a falta de, aí ele vai atrás. Então, um bom ensino, lógico, que você tendo todo um aparato de laboratórios diferenciados, onde você está vendo ele aqui com espelho espião, né? Que nós chamamos, onde você pode mandar as mensagens, gravar, colocar. Ajuda. Mas não é só isso. Isso ajuda, é uma ferramenta, não é o fim. O que existe para o fim é o professor ter essa habilidade de contemporizar tudo que é necessário, inclusive as competências socioemocionais. Muito importante falar desse ponto que hoje é um ponto nevrálgico, né? No sentido de que nós temos que caminhar dentro da ética, quer queira, quer não, independente das influências externas que trazem, né, a internet e toda a mídia, nós temos um protocolo a seguir que foi realizado há muito tempo atrás por nós mesmos profissionais, e a gente tem que honrar essa ética. Então, essa questão emocional, eu até que gostaria que você, se você quiser desenvolver um pouco mais, porque hoje inclusive o diferencial. Né? O paciente, o cliente, ele não quer alguém que tire alguma coisa de dentro da gaveta e entregue, né? Então, se você quiser falar um pouco mais a respeito disso... Falo sim, depois vou pedir ajuda aí para a Renata também, né? Vamos lá. O celular, muitas vezes, e não só o celular, a própria violência do dia a dia, fez com que nossas crianças e jovens não tivessem tanta oportunidade de convivência, de troca de experiências. Então, desde criança, na minha época, eu brincava na rua. Né? A gente brincava de roda. Hoje, vai na escola, fica tempo parcial ou tempo integral, volta, não tem mais aquele convívio. E isso foi se alastrando, porque não dá mais para deixar a criança na rua, não dá para... A socialização passou a ser diferenciada e passou a ser por informações, informações fechadas dentro de um aparelho. E isso faz com que as pessoas elas percam um pouco de algumas competências necessárias para um bom profissional. O olho no olho, você perceber, sentir o paciente. E aí você tem que trabalhar para o aluno tudo aquilo que muitas vezes ele não teve durante décadas. Nós tivemos um período muito difícil que foi da pandemia. Sim. Né? E aí todo mundo ficou recluso e esses alunos, quando vieram, foram muito difíceis, não do conhecimento. E aí nós começamos o primeiro discurso que a gente fala assim, você consegue emprego pelo conhecimento. Porém, você perde pela atitude, pela falta de ética. Então, vamos começar. Perfeito. E eles mesmos sentiam necessidades de mais trocas. Se você olhar, e isso não é um dado da Sandra, não é o dado da São Camilo, não é o dado... se você olhar a época pós-pandemia, foi uma época que aumentou os suicídios. Foi. Sim. Né? Que aumentou os suicídios na faixa etária de estudantes do ensino profissionalizante, técnico, ensino de jovens. E do ensino superior. Nós tivemos, assim, acompanhando vários casos. E que ainda se perdura um pouco até hoje. Hoje nós já estamos recebendo alunos com outro grau de maturidade. E aí, o que você vai fazer? Sentar, chorar? Não. A tua obrigação, se você quis ser professor, a tua obrigação é ajudar o aluno a crescer. Exato. Fazer com que ele cresça não só no conhecimento. Eu sou o professor, você é aluno. Isso não existe. Não existe.
milênio passado. Ainda né? bem. Ainda bem. Você passa a informação para ele, aquilo que a Renata falou é de fundamental importância. Você tem que ver o amor, sentir o amor nos olhos, não só por ensinar, mas principalmente fazer crescer. Uma das melhores coisas que eu falo e me emociono é perguntar o que é a melhor coisa na área da docência. É falar assim, é olhar para um egresso, um filho, e saber que nós somos cúmplices disso. Exatamente. Agora, essa cumplicidade, ela é de mão dupla. Quando você vê o sucesso, quando você sente, você se orgulha. Quando você sente o fracasso, como é que eu poderia fazer uma autoanálise, ser resignada? Não, eu tenho título, eu estou doutora, pós-doutora. O conhecimento é importante e fundamental, mas a resignação de você olhar para a pessoa e pensar o que eu poderia ter feito melhor, isso faz toda a diferença. Mesmo porque antes de ser um aluno, é um ser humano. Exatamente. Exato. A gente não pode esquecer do humano, né? Toda aula que eu dou, às vezes, quem já assistiu falar, a Renata sempre fala isso, ela é repetitiva, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa lembrar disso, né? É igual quando pergunta, você tem medo daí te substituir como professora? Não, não tenho. Também não tenho medo da inteligência artificial. Não, eu tenho medo da natural ser perdida. E isso cabe a nós também, enquanto professores e alunos, que somos sempre e vamos continuar sendo, não abdicar do senso crítico. Isso a gente não pode. São ferramentas, estão aí. Isso não vai mudar. Como qualquer outra ferramenta que veio, como celular, computador. Temos que usar para o nosso bem, para o bem do mundo, sobretudo. É isso aí. Não é? Exatamente. E, sobretudo, a nutrição, enquanto ciência, é biológica, é da saúde. Tem muitas pitadas exatas, porque se a gente falar que não, é mentira, independente da área. A gente, sim, faz muitos cálculos, né? Sim. Seja no administrativo, seja dentro de uma clínica, numa nutrição prescritiva, né? Tem muitos cálculos. Mas, sobretudo, a nossa nutrição que a gente atua é a humana. Eu não posso deixar de ser humano. E o humano é o que a professora Sandra falou, é o olho no olho. É o olho no olho, isso a escutativa. Você sabe o que é ser um bom nutricionista? É gostar do ser humano e gostar de ser humano. Né? Então, quando nós trabalhamos com o humano, é você ver a pessoa integralmente, né? Porque nós trabalhamos com o maior prazer e com a subsistência. Exato. Eu sempre digo que a nutrição é a mola propulsora do desenvolvimento da humanidade. Perfeito. E que humanidade nós vamos querer? Exato. Perfeito. Que ser humano que a gente está querendo. Não tenho nem... São duas joias, né? A nutrição aliada à educação. Eu não vejo forma melhor de atuar no mundo, deixar uma semente, que não seja através da educação e da nutrição. Sem dúvida nenhuma. Agora, você está conversando com duas apaixonadas aqui, né? Eu sou muito feliz por isso, né? Ter uma colega, né? Posso falar, que te chama de amiga, né? Amiga. Tão estudiosa, tão talentosa, que acrescentou tanto no meu conhecimento, no meu saber. Ela Isso tem... é recíproco, você sabe. Ela é de uma generosidade também, né? Fala-se muito dentro da nutrição, da questão do... o nutricionista tem que ser mais unido e tudo mais, mas eu acho também que esse discurso a gente faz porque talvez em certa monta seja uma realidade, mas também, eu não sei, parece que as pessoas se atraem também, né? Então, graças a Deus, assim, nós temos colegas que fazem com que a gente chegue mais longe, que a gente busque mais conhecimento. Que a gente se apaixone mais. Que possa realmente falar, olha, isso aqui eu não domino, né? Vamos juntos. Você tem alguma coisa que você possa me colocar aqui, né? Então, eu acho que esse conhecimento, ele, como você mesmo disse, Sandra,
ele tem que continuar coletivo. Exato. Ele está muito individualizado. O ser humano está muito individualizado. E a gente não pode reproduzir esse individualismo nos ambientes de forma alguma. educação. A gente não cresce sozinho, não Né? tem como. Paulo Freire já falava isso. Né? Não tem Ninguém como. cresce. A gente estava conversando um pouco antes e a gente estava falando isso, né? É um conhecimento coletivo. E mais uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, porque assim, lá na década de 80, ninguém sabia direito o que era uma nutricionista, né? Às vezes você falava, sou nutricionista, a pessoa falava qualquer outra coisa, recepcionista, qualquer outra coisa, mas nutricionista... Era mais antigamente, É, né? bem- Mais atrás era no hospital. É. No hospital, trabalhar no hospital. Né? Então, de lá para cá, graças às nossas próprias batalhas e conquistas, Sim. o nutricionista, ele, na mídia, pelo menos, né? É aquele status, né? Da pessoa falar, o meu nutricionista, né? Hoje a pessoa fala, não, porque eu vou no meu nutricionista, né? Então, também repassar uma realidade para esse profissional que está chegando. O fato daquele paciente ter o seu nutricionista não inflar um ego a ponto da pessoa acreditar que ela está com trabalho ganho, vamos dizer assim, né? Isso, na realidade, só aumenta a responsabilidade que a gente tem em realmente continuar atendendo da melhor forma, com o melhor conhecimento. Então, esse astral, vamos dizer assim, que se colocou no título de nutricionista como, né, o top, né, e tal, que realmente quando a pessoa tem conhecimento, ela tem que realmente falar, não, eu sei, eu posso, eu sou, mas isso daí tem que ser passado de uma forma muito consciente, para que Muito ética. o aluno, o recém-formado, não chegue de salto, Deslumbrado, né? deslumbrado, né? Então, é uma outra coisa que eu acho... Nutrição ainda provoca grande deslumbramento, Sim. tá? Há um tempo atrás, quando existiam as bancas de jornais, as diferentes revistas, porque hoje são todas eletrônicas, quando existiam as revistas impressas, você ia em qualquer banca de jornal, você encontrava 10, 15 títulos só relacionados com nutrição. Nutrabem, enfim, era uma série de revistas. E isso dava um certo glamour, porque eu entendo, eu dei uma entrevista, eu apareci na TV. Atualmente, com as redes sociais, nós temos, lamentavelmente, como é um assunto que chama atenção, várias pessoas que indicam dieta e que ganham glamour sem ser nutricionista. Exatamente. Nós temos um outro grupo que são nutricionistas, mas não dão informações baseadas em Pautadas. evidências científicas, né? Mas elas dão muito... eles provocam muita interação, muitos views, dão muitos views, né? E você tem um grupo de nutricionistas que falam sério. E aí, quando a pessoa quer buscar nutrição, quem que ele quer buscar? Alguém que tem glamour na mídia, que fala que tem que ingerir 64 ovos por dia? Sim. Que não sabe o que está acontecendo, o que vai causar no seu organismo, mas um dia a casa cai. Exatamente. Um dia vai aparecer a verdade. A única coisa triste é que para a nutrição demora um pouquinho para os efeitos aparecerem. É diferente de você tomar um remédio, alguma coisa que faça mal e a pessoa vai internando. A nutrição, ao longo do tempo, ela vai dando... a nutrição é errônea. Vai causando os prejuízos, né? Mas até aí, essa pessoa já enriqueceu. E tem, às vezes, prejuízos que não são só no corpo físico, né? Tem prejuízos, ultimamente,
que a gente tem acompanhado, que são emocionais, psicológicos. Mas esses são os que mais me preocupam ultimamente, principalmente na população mais jovem, né? O terrorismo nutricional, que muitos, né? Às vezes nem formados na nutrição, formados em outra área, né? Ou às vezes também formados, né? Não, mas eu não preciso estudar tanto. Culto ao corpo, né? Não preciso estudar culto ao tanto. corpo, que eu não consigo. É aquele culto, né? Eu vou fazer aquele. Eu tenho que ficar assim. Então você parece que as pessoas procuram uma imagem que são feitas em série, né? Exato. Tem um comparativo magra. e como se todo mundo tivesse que ser dessa forma, e é humanamente impossível ser assim. Não existe isso. Exatamente. O ser humano é plural e tem que ser. E a gente tem que aprender a respeitar tudo isso. De novo a gente voltar e falar, olhar para o outro, respeitar o outro, né? Até hoje em dia, quando a gente discute a questão da obesidade enquanto doença, enquanto estigmas, né, sociais, gordofobia, tudo isso tem que ser falado, né? Estigmas que às vezes o próprio paciente chega no consultório e tem colega profissional que tem esses preconceitos. Então, como que você vai tratar um paciente dessa forma? Sobretudo, você é um profissional, você não pode ter esses preconceitos. Você tem que estar embasado para ajudar essa pessoa no melhor que ela pode ser. Você não pode endossar preconceitos. Exato. Inclusive, no último texto, um dos textos que eu escrevi, né, para colocar no Dia do Nutricionista, eu coloquei o juramento em primeiro lugar. Eu rio porque eu fiz parte do primeiro juramento, eu escrevi uma frase. Então, a gente leva isso muito a sério. Deveria, né? Pelo menos, né? Para ser lembrado. Não tinha. Quando eu me formei, não tinha conselho. E aí eu fiz parte do conselho junto, né, de algumas gestões, e chegou assim, como vai ser o nosso juramento? E aí... Que lindo. Não é? E olha como a nutrição caminhou, né? Por isso que eu ri. Lembra-se que no juramento tem uma parte que fala assim, sem preconceito de qualquer natureza. Exatamente. Exato. E eu fiz questão de colocar, porque o que me preocupa, justamente por isso que a gente está falando de educação, são os profissionais que estão se formando. Porque se hoje, por um lado, existe essa questão do não preconceito, de uma nutrição sem estereótipos, né? E tudo mais, como é que você vai se posicionar frente a um paciente, frente a um cliente, se você mesmo não exerceu essa desconstrução, vamos dizer assim. Se você não vive aquilo, né, que você jurou. Se você jurou. não vive aquilo que você jurou. Então, a parte educacional, ela está aí justamente para fazer esse trabalho. Sem dúvida. Porque o que a gente tem hoje muito também, que eu percebo, né, Sandra, é justamente essa questão do culto ao corpo e tudo mais. Não vamos entrar nos detalhes, porque o Cacá já está ali me sinalizando que o tempo está passando. Mas reforçar num atendimento esse estereótipo, tendo aquilo como uma crítica e não como um acolhimento. Exato, a fala, que tipo de profissional você está formando, está sendo? Está exercendo. Então, todo esse trabalho dentro da São Camilo, com essas simulações, com essas situações realistas, é parte também para quem está se formando de uma autoanálise. Sim. A resignação. A tríade do sucesso é humildade, persistência e perseverança. Se o profissional que entra lá não for humilde para entender as suas limitações e ter a humildade para saber estou errado, persistir pelo conhecimento, né? E perseverança numa melhor atitude, nunca vai ter sucesso. Pode ser temporário, mas
não é? E ele tem eterno. também que olhar para o outro, seja paciente, seja um cliente, seja até um aluno, que eu costumo dizer que seja técnico em nutrição, seja o próprio nutricionista, nós somos educadores. Sim. Nós temos, né, qualquer uma nutricionista é um educador, exatamente. Chamada educação nutricional. Tanto técnico quanto nutricionista trabalham com educação. A gente não pode abdicar disso. Isso faz parte da nossa formação e da nossa atividade enquanto técnico, enquanto nutricionista. Então, eu tenho que saber olhar para o outro também e saber que aquele outro também tem fragilidades como eu tenho. É a tal da empatia. A gente fala muito, empatia, empatia. Mas não é só falar, é viver ela. Entendi. Muito bem. Olha, hoje, o Cacá está ali me sinalizando que ele fica ali falando o tempo. Mas assim, foi um tempo tão bom. Já passou? De tanto falo, já passou, mas eu ainda tenho mais. Mas eu tenho uma última pergunta para fazer para ambas, que é a questão do recadinho final, né, de vocês. E nesse recadinho final, qual a mensagem que vocês deixam para quem quer partir para a docência? Né? Quem tem o dom da docência, quem tem essa vontade, né? Qual seria? Aqui já foi dado várias dicas, né? Mas a palavrinha final, começando por você, Sandra. Para ser um bom docente, é necessário sempre se adequar às necessidades do tempo. Ser docente é atemporal. Portanto, busque o conhecimento, seja sensível à mudança e, acima de tudo, ame o próximo. Sensacional. Perfeito. Como falar depois disso? Né? Bom, se eu fosse pensar um tempo lá atrás, eu não pensei em ser professora, né? Eu falei que aconteceu. A docência me descobriu e ainda bem que eu me descobri professora. E tenho aprendido a ser, porque acho que foi Guimarães Rosa que fala, né? Que mestre é, de repente, aquele que aprende, né? E ser professor é uma delícia, né? Porque a gente tem a oportunidade de continuar estudando, né? É igual ser pesquisador cientista. Você é criança pela vida inteira, porque você continua com as suas curiosidades. Então, é uma delícia. E é uma delícia você poder ensinar e você poder aprender. Talvez eu fosse parar para pensar na primeira aula que eu dei, eu ia falar, nossa, que horror. E que bom que eu continuei, porque essas aulas me ajudaram a ser uma professora melhor e creio que cada vez mais, né, a gente se aprimore sendo melhor na docência. Porque o aluno ajuda a gente, né? Ele ensina a gente. Sem aluno não tem professor. Então, a gente tem que pensar no meu alicerce enquanto docente, enquanto ser humano. Conhecimento, a busca é para a vida toda, né? Que tipo de conhecimento que eu quero? Informação a gente tem várias. Bauman dizia, né? A gente é inundado de informação, mas a gente está pobre de conhecimento. Então, onde eu vou buscar essa informação? Quem são as pessoas que me inspiram? Por que elas me inspiram? Tem pessoas que às vezes não nos inspiram, né? Nem todo professor gosta de dar aula, às vezes a gente encontra, né? Encontrou pela vida. Mas o que você aprendeu também com esse professor que você não quer reproduzir na sala de aula? E, sobretudo, ame o que você faz. Não que isso vá fazer que seja mais fácil, não é. Mas pode fazer com que a gente tenha mais resiliência para suportar e perseverar. E, sobretudo, não esquecer, a nutrição, se eu for atuar como professor na nutrição, ela é das ciências biológicas, com várias pitadas das ciências exatas, mas, sobretudo, ela é humana. Eu não posso esquecer que do outro lado eu tenho outro ser humano. Perfeito. Eu vou fazer as considerações gerais, né, finais. Se eu pudesse, assim, resumir essa questão do Apancast, né, que eu venho conduzindo, eu tenho sido muito feliz, porque eu só recebi aqui pessoas que eu admiro, que eu aprendi. Hoje, em especial, está sendo muito emocionante, porque a Sandra é uma pessoa que eu tenho, assim, um carinho muito grande, porque dentro de uma universidade, numa década de 80, né? O acolhimento é muito importante, né? E nós tivemos esse acolhimento, eu falo por mim, de uma forma individual.
sempre com aquele olhar específico para aquela necessidade daquele aluno. Aí, agora eu que me emociono um pouco, né? Porque para mim fez toda a diferença, né? É aquela coisa da resiliência. Então, se eu tive resiliência de permanecer, né, na faculdade, terminar os estudos, muito eu devo a Sandra, por um olhar individualista, individual para aquele aluno, entender a capacidade daquele aluno, até onde aquele aluno pode ir. Essa é a né? verdadeira empatia. E uma das minhas grandes emoções, talvez até maior do que no dia da formatura, vou confessar. Porque a formatura é aquilo tudo tão atribulado, a gente trabalha tanto, corre, né? Você não aproveita tudo que aquele momento pode ter ali, né? A entrega mesmo não o baile, mas a entrega do canudo ali, né? E quando eu voltei na São Camilo para entregar o prêmio Maria Helena Vilar para aluna destaque, né, pelo desempenho acadêmico, foi uma felicidade tão grande que eu não consigo nem descrever. Parecia que era eu que estava recebendo o prêmio, sabe? Significou muito para mim. Encontrei os professores da graduação e os meus professores do técnico. E legal. Fora o próprio reitor da faculdade. Então, eu estou aqui realmente assim, colocando uma emoção que na hora a gente não coloca, porque não é o lugar, né? Ali, quem tem que brilhar é o aluno que está recebendo, né? Mas, assim, eu queria deixar assim, um grande agradecimento. Já agradeci a Sandra várias vezes, mas eu agradeço ela sempre, porque foi uma das professoras que fizeram a diferença na minha trajetória. E foi e é uma das nutricionistas que faz a diferença na nutrição. Exatamente. Gente, eu sou cardíaca. E a Renata, ela sabe o quanto eu valorizo esse desempenho dela dentro da área da educação. Então, esses são os meus agradecimentos pessoais e, ao mesmo tempo, da própria Associação Paulista de Nutrição. Eu ainda tenho alguns agradecimentos para fazer, né, Cacá? Eu tenho que agradecer muito o espaço que a Drip Power nos oferece, com toda a estrutura, com a equipe montada, o estúdio todo montado para fazer esse trabalho brilhante que a gente conseguiu fazer aqui. Agradeço a Padaria Padouro, que oferece para a gente um coffee break bem bacana para que a gente receba todos os nossos convidados aqui com todo carinho e atenção. Agradeço o Centro Universitário São Camilo. À disposição. Né, por toda essa parceria com a PAN, que já não é de hoje. Agradeço a sua presença, porque eu sei que você vem de longe, hoje está muito frio, né? E a gente colocou em evidência o logo da ETEC, o Irapuru, que é a ETEC que você leciona. Então, que tudo continue sendo muito proveitoso para todos os alunos. E os alunos que têm a sorte de entrar em contato com vocês são alunos que provavelmente terão uma carreira diferenciada se souberem aproveitar cada ensinamento, seja ele pessoal, individual, emocional e, logicamente, o conhecimento técnico-científico. Eu que agradeço. Não consigo falar mais. Eu agradeço o convite da PAN, sempre é um prazer. Esteja onde estiver, o que eu puder fazer, eu vou fazer com amor pela PAN e pela nutrição. Para mim é uma honra. Eu também estou aqui fingindo o costume, perto. Nossa, referência, gente, olha, Sandra, o coração faz assim, ó. Agradecer você, Dulce, pelas palavras, pela condução. A gente brincou antes, mas você já está pronta para apresentar o seu próprio programa, com certeza. Sem dúvida. Foi uma delícia, a gente nem viu passar, né? Agradeço ao Centro Paula Souza por ter ajudado na minha formação, foi onde tudo começou. Agradeço
todos os professores que eu tive durante minha vida. Se não tivesse sido eles, eu não estava aqui. Meus primeiros professores, eu costumo dizer que eles não tiveram ensino, que foram meus avós, mas eles tinham sabedoria. Isso. A gente tem que também saber, né, reconhecer a sabedoria das pessoas. E sim, eu dou aula na ETEC Irapuru, não é uma ETEC muito conhecida, é uma ETEC que fica numa região bastante carente de São Paulo. Eu poderia estar em outras, eu escolho estar lá. Porque lá eu sinto que eu pertenço àquele lugar. E que o trabalho que eu faço ali vai muito além da educação e da nutrição. Isso é muito lindo. Gente, parabéns. Cacá, muito obrigado, viu? Cacá é o meu apoio aqui.